palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Gênesis, capítulo de número 15, versículos de número 9, 10 e 11. Aleluia! Diz assim a poderosa palavra de Deus. Disse-lhes: toma-me uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos e uma rolinha e um pombinho. Aleluia! Eita glória! E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não os partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Podem se assentar. Amados irmãos e irmãs, a mensagem que Deus preparou para nós outros aqui, nesta maravilhosa Assembleia de Deus, tem como tema Show Satanás. É um tema bem nordestino. Show Satanás. Eu acredito que você não vai encontrar muitos pastores pregando esse tema assim, mas ele não é tão sofisticado, mas é uma verdade. Nós aqui do Nordeste, quando queremos colocar um animal para correr, a gente diz é assim mesmo, show. Então esse texto mostra que Abraão enxotou aves de rapina que estavam querendo devorarem aquilo que Deus havia pedido a ele. Esta mensagem tem 2 objetivos. O primeiro é abençoar cada cristão, cada crente. Se eu enxotar Satanás daquilo que Deus me pediu para fazer e para dar para ele, eu vou ser abençoado. Em segundo lugar, tem outro objetivo. Se eu enxotar Satanás dos sacrifícios que Deus me pediu, a igreja vai ser abençoada também. Essa mensagem vai também em tom de estudo, mas eu vou contar o que é que acontece aqui. Deus havia prometido a Abraão uma grande descendência, como as estrelas dos céus e os grãos de areia que hão ou que existem na praia. Mas Deus, antes de entregar o que havia prometido a Abraão, Deus quer fazer com Abraão uma aliança. Porque é mais importante a aliança com Deus
do que qualquer coisa. E esta aliança entre Deus e Abraão seria feito através de sacrifícios. Então Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero que você me prepare alguns animais para mim. E Deus estabelece aqui quais são os animais. E quando você, Abraão, trouxer esses animais à minha presença, você vai matar esses animais para mim, e você vai partir cada animal no meio, e você vai colocar de um lado direito uma parte, metade dos animais, e da outra parte, do lado esquerdo, você coloca as outras partes, e faz um corredor de partes de animais. E então, para selar esta aliança, eu descerei do céu, aleluia, e vou passar no meio dessas metades. E quando eu passar, a minha aliança vai estar feita com você. Então Deus chega para Abraão e exige esses animais. Toma para mim uma bezerra de 3 anos. Digam comigo, uma bezerra. Toma para mim uma cabra de 3 anos. Digam comigo, uma cabra. Você também me traga um carneiro de 3 anos. Diga, um carneiro. Então Abraão pega a bezerra, a cabra e o carneiro e traz e mata, como Deus pediu. Quem está ouvindo? Amém. Aí coloca de um lado uma banda do carneiro, do outro lado outra banda do carneiro, de um lado uma banda da cabra, do outro lado a banda da cabra, de um lado ele coloca uma banda da bezerra, do outro lado também, ficou um corredor. Aí Deus disse: agora eu estou já descendo em fogo. E antes, preste atenção, irmãos, que o diabo não dorme. Antes de Abraão dizer: Deus, agora pode descer, que os animais já estão partidos do jeito que o Senhor pediu. Quem está me ouvindo? Antes de Deus descer, o diabo disse assim: eu vou preparar uma cilada agora, mas Abraão não vai oferecer esse sacrifício. Aí o diabo comissiona alguns demônios e entram numas aves de rapina, que poderiam ser urubus ou corvos, e eles vêm lá de cima, tudo endemoniado, essas aves de rapina, com o objetivo de devorar o sacrifício. E lá vem os corvos, comedores de carne, para chegarem antes de Deus receber o que Deus tinha dado, o que Abraão tinha preparado para Deus. Escute, é sempre assim. Quando Deus lhe pede uma coisa, quando Deus lhe exige algo e você se disponibiliza para dar, sempre o diabo vai levantar alguma coisa para atrapalhar. Satanás é revoltado com um grupo cantando assim: mãe e filho, mãe e filho, filho de pastor, esposa do filho. O diabo se revolta com uma coisa dessa, um jovem desse. Ele diz logo: você toca teclado assim, meu filho, você ganharia dinheiro era tocando lá do mundo, das baladas. O diabo sempre levanta algo ou alguém para destruir o sacrifício que você prepara para Deus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: na hora que as aves vêm endemoniadas, que o diabo também usa a ave, viu?
O diabo usa ave, usa cachorro, usa gato, usa o quê? Usa muita coisa que a gente pensa que ele não usa. Lá vem os urubus, tudo endemoniados, para devorar o sacrifício de Abraão. Mas a Bíblia diz aqui, no versículo 11, que na hora que as aves vieram, o texto diz: Abraão, porém, as enxotava. Como é que a gente enxota uma ave? Show, ave! Por isso que o tema é show, Satanás. Levante a mão todos comigo e diga: nesta noite eu vou me revestir do poder de Deus para expulsar as aves de rapina dos meus sacrifícios. Agora grita: Satanás, meu sacrifício vai ser oferecido. Show, capeta! Alamanagachaia. Hoje, nessa maravilhosa Assembleia de Deus, para todos vocês que estão aqui, eu quero que vocês escutem bem. Se você aprender a mandar as aves de rapina irem embora das suas ofertas, o que aconteceu com essa iluminação essa semana aqui, isso vai acontecer o tempo todo. Tu sabe por que o irmão lá, Ezequiel, o nome dele? Ezequias deu essas lâmpadas aqui? Sabe por quê? É porque na hora que o diabo foi se levantar para botar no coração dele para ele não dar essa oferta aqui, certamente ele resistiu. Ele disse: eu vou dar. Tenho a certeza que se ele fosse olhar para as necessidades dele, o que ele pretende comprar, ele não teria dado. Ele deu porque quis que Satanás fosse envergonhado. Na hora que Deus falou no coração dele para dar as lâmpadas aqui na Assembleia de Deus, ele realmente disse: Deus, eu vou dar. E esqueceu das necessidades pessoais dele. Se você é um servo de Deus, tem que ser como Abraão. Na hora que Deus lhe der condição, você ganhar seu dinheiro, você não vai deixar o diabo comer o que Deus pediu a você. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Isso é uma lição muito grande para nós. Sabe por quê? Porque existem irmãos na casa de Deus que recebem tanto de Deus, mas deixam Satanás impedir deles entregarem os seus dízimos e as ofertas da igreja. Tem gente na igreja, irmão, que é tão abençoado. Se elas não deixassem Satanás tirar o sacrifício da mão delas, a igreja era mais abençoada na terra. O problema é que as pessoas muitas vezes estão desempregadas, sem render nada. Elas chegam para o pastor ora, elas adquirem seus empregos. Aí na hora que ele recebe o seu valor, aí o diabo levanta uma necessidade, alguma coisa, aí tira o coração do crente da igreja e coloca numa roupa, coloca num calçado, coloca numa viagem, coloca em qualquer coisa. Aí ele deixa o diabo roubar o sacrifício que Deus pediu. Aí nem ele é abençoado, porque não existe ninguém na terra que possa viver comendo do que Deus exigiu dele. Se ele não entregar o que é de Deus, dízimo e oferta, ele pode comer outra coisa, mas esse valor aí ele não come, ele perde, de alguma maneira ele perde. Quem está me ouvindo o que eu estou dizendo? Escute, se você serve a Deus e você não entregar seu dízimo e sua oferta, olha, você não se lucra desse valor, nunca você se lucrará, nunca. As aves de rapina comem. No livro de Malaquias chama as aves de rapina de demônio devorador.
Não come, não come. Olha, não esqueça, preste atenção. Escute uma coisa. Esse tipo de mensagem é o tipo de mensagem que a maioria não, boa parte dos crentes não gostam de ouvir. E Satanás faz tudo para o crente não ouvir. Porque se o crente ouvir essa mensagem e fizer que nem Abraão, a igreja cresce, pessoas necessitadas são ajudadas, iluminação de igreja vem, piso de igreja vem, o evangelho é pregado através desses dízimos e ofertas. Aí o diabo faz de tudo para essa mensagem não ser levada. Mas eu senti de trazer essa mensagem, estou trazendo, e estou gravando, e vou colocar na internet para abençoar quem deseja ser abençoado que nem Abraão. Pode aplaudir a Jesus. Agora eu pergunto, por que Abraão expulsou aquelas aves de rapina? Porque Abraão não queria perder a bênção. Se Abraão não oferecesse aquela oferta a Deus, não se cumpria na vida de Abraão o que Deus prometeu. Deus disse: eu vou multiplicar a tua descendência como a areia da praia, como a areia que há na praia, como as estrelas que há no céu. Mas dependia daquela aliança. Dizimar e ofertar, irmão, é uma aliança que se faz com Deus. Abraão, na hora que viu as aves virem, ele: show Satanás, show capeta, você vai sair daqui, mas eu vou oferecer o que é do meu Deus. A grande pergunta para nós hoje é: será que nós estamos fazendo isso? Será que todos nós que estamos aqui temos feito isso no reino espiritual? Ou achamos que Deus não vê? Acontece com você e comigo, com qualquer um de nós. Se nós não entregarmos, nós não temos legalidade diante de Deus. As aves de rapina vêm e moram dentro da casa da pessoa. E essas aves de rapina, no mundo espiritual, são demônios. Eu vou perguntar aqui: você quer que o diabo more na sua casa? Não quer. Você quer que o demônio devorador more nas suas finanças? Você não quer. Você quer que os demônios que seguem Satanás tomem posse de uma parte de suas finanças? Você não quer. Então, se não quer, eu digo uma coisa a você: Deus esperou Abraão expulsar. Tem horas que é você que tem que expulsar. Agora a Bíblia Sagrada diz que na hora que você oferece, o devorador se arranca do que é seu. O que é o demônio devorador? É aquele, irmão, que penetra dentro dos lares, às vezes causando despesas inesperadas, que você diz assim: meu Deus do céu, como é que eu até ganho, mas eu não consigo juntar nada, não consigo prosperar em nada. Tem gente, irmão, que ganha 5 salários mínimos e prospera menos do que tem gente que ganha 1. O que é isso aí, meu irmão? Deve ser um demôniozinho morando lá, uma avezinha de rapina morando lá. Mas esse texto sagrado aqui, irmão, mostra o valor que Abraão dava aos sacrifícios diante de Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando Israel saiu do Egito, quem está me ouvindo? Amém. Sabe o que foi que o faraó disse uma vez? Vocês saiam, mas deixem os bezerros, deixem as ovelhas. Por que Satanás jogou aquela seta? Deixar as ovelhas e o povo. É porque sem ovelha não tinha sacrifício. Naquele tempo não era dólar, não era real, era ovelha que dava, era animal que levava para a casa de Deus. Então, se eles fossem lá para o deserto e não levassem os animais, não tinham o que oferecer a Deus. Mas o crente diz assim: e Deus precisa de dinheiro? Ele não precisa de dinheiro do jeito que o ignorante pergunta. Ele não precisa de dinheiro para ser Deus, ele não precisa de dinheiro para reinar, ele não precisa de dinheiro para reinar, para governar o universo, mas para guiar sua igreja, para implantar a igreja na terra. Ele se vale dessa contribuição. Porque eu nunca vi um anjo sentando bloco. Eu nunca vi Gabriel descer do céu e sentar uma lâmpada dessa. Eu nunca vi nenhum anjo de Deus descer do céu e cobrir uma igreja. Não, Deus opera no coração do cristão para ele abrir os ouvidos e os olhos e entregar na casa de Deus, para o reino de Deus avançar. E nessa noite eu digo: Satanás vai bater em retirada.
O primeiro homem na Bíblia a dar uma oferta a Deus para agradar a Deus foi Abel. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Deus quer se agradar de você e de sua oferta. Tem gente que quer que Deus se agrade só dele. Deus quer se agradar de você e do que você tem. Não é só de você. Levante a mão comigo e diga: eu preciso ser igual a Abel. Eu preciso agradar a Deus com os meus bens. Se eu sou de Deus de fato, por que o que é meu não é de Deus? Você já pensou nisso? Eu sou de Deus e o que eu tenho não pertence a Deus? Eu sou de Deus e fecho minha mão para ajudar a pagar uma luz, uma água, uma energia na igreja. Eu tenho consciência que um ventilador desse só roda se tiver energia. E eu não coopero. Você sabe que tem tocadores que não bancam nem a corda do violão que ele toca. Você sabe que tem tocador que não banca, que não entrega nada na igreja, nem do microfone que ele usa, cantor. Você sabe que tem gente que é pregador, saudosista na casa de Deus, recolhedores de oferta que eles não ofertam. Como é que Deus vai operar num lugar desse? Como é que Deus vai operar numa vida dessa? Ele recolhe a oferta, mas ele não oferta. O mundo espiritual exige que tenha uma sincronia. Se eu prego, sou um pregador, se eu uso um microfone, eu tenho que ser um dizimista, porque eu estou usando o microfone, e o microfone foi comprado com dinheiro. Na hora que eu pego no microfone para dar uma palavra, se eu não contribuo para comprar esse negócio aqui, o mundo espiritual já está desajustado. Já começou a trazer ilegalidade para a obra. Por isso que a igreja de Deus sofre na terra, meu pastor. Por conta disso. Porque tem gente da igreja cantando em coral, cantando em banda, fazendo de tudo na igreja, dizendo com a boca o que não faz com a prática. Eu te louvarei de todo meu coração, eu tudo entrego a ti, eu entrego tudo ao Senhor, cantando com a voz, mas não faz com a prática. Aí o diabo olha lá de fora e diz: olha, canta, hipócrita. Prega, hipócrita, o que tu não está vivendo. Diga comigo: Deus quer se agradar de mim e do que eu tenho. Quem pode aplaudir a Jesus? A palavra de Deus também nos fala de Jacó, capítulo 28 do livro de Gênesis. Ele estava sem nada, diga sem nada. Sabe qual era o recurso dele? Um travesseiro. Mas de quê? Pedra. E quando ele se viu daquela pobreza desgraçada, dormindo em cima de uma pedra, ele fez um voto. Ele sabia que se fizesse um voto com Deus, movia o coração de Deus. Ele disse: se Deus me der pão, diga pão. Me der água, diga água. Calçado, roupa, para que me vista. Calçado, para que eu ande. Aí ele disse: de forma que eu vá e volte em paz, de tudo que o Senhor me der, certamente lhe darei o dízimo de tudo. Você sabe disso, que Jacó foi dizimista, que ele sabia que era necessário isso para que a obra de Deus andasse. Meu querido, nós precisamos nos alertar, nós procuramos avivamento, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, sem termos responsabilidades com a obra de Deus. Como é que Deus vai encher do Espírito Santo uma pessoa que rouba ele? Me diga uma coisa: como é que Deus vai encher um roubador do Espírito Santo? Eu não acredito. Só se ele não souber o erro que está, o pecado que está. Diga comigo: está escrito em Malaquias: quem não entrega os seus dízimos e ofertas é, quem sabe, roubador, ladrão. Aí esse ladrão, esse roubador vai pedir o Espírito Santo a Deus: me enche, eu quero língua, eu quero fogo. Irmão, só se for de palha. Mas do Espírito Santo, se ele está tirando o que é do altar de Deus. Quantas almas deixam de ir para o céu, vão para o inferno, por falta de um missionário pregando a palavra? Mas o missionário que só prega se for arcar suas despesas. Quantas pessoas, irmãos, precisam pelo menos imitar Saul? Você sabe que um dos piores reis que existiram em Israel foi Saul, né?
Mas um dia, antes dele ser rei, chamaram ele para visitar o profeta Samuel. E sabe qual foi a preocupação de Saul? Ele disse: como é que eu vou para a casa do profeta sem ter dinheiro para levar nenhum pão para ele? Meu Deus do céu. Quer dizer que Saul se preocupava com o alimento de quem? Do profeta. Quantos servos de Deus estão dentro da igreja, mas não se preocupam com o que é que o pastor de sua igreja está vivendo? E ainda vai pedir o Espírito Santo a Deus. Na casa dele a geladeira está cheia, na casa dele está tudo suprido. Ninguém tem tudo nessa vida, porque tudo nós só teremos no céu. Mas o guarda-roupa dele está renovado, ele tem um calçado para ele, a geladeira está cheia, mas não se preocupa. Será se na mesa do meu pastor tem um pão? Saul se preocupou, disse: eu não tenho um pão para levar para o meu pastor. Ele estava preocupado, quer dizer que se ele tivesse um pão, ele levava. Irmãos, a gente tem que escolher, irmãos, ou serve a Deus ou não serve. Ele se preocupou de levar um pão. Eu pergunto a você: você se preocupa com a mesa do seu pastor? Ou quando você recebe seu salário, você esquece definitivamente disso? Pois eu quero te dizer, meu filho, você está errado. Você é orgulhoso porque você só pensa em você. Um pastor, meu querido, ele trabalha de dia, trabalha de noite. Tem noite que a gente vai dormir 1 da manhã, 2 da manhã, recebendo gente. Ontem era 1 da manhã, quando uma pessoa ligou: eu preciso falar com o senhor urgentemente. Minha mãe escutou e disse: mas essa hora? Eu disse: mamãe, se a senhora morar comigo, a senhora vai ver isso direto. Aí o camarada não se preocupa com isso, com a vida do obreiro da obra de Deus. Seja que nem Saul se preocupe com o pão da mesa do obreiro que está à frente da obra do Senhor. Expulse as aves de rapina daquilo que Deus lhe der. Não deixe Satanás comer na sua mesa. Levante a mão e diga: nesta noite, mais forte, nesta noite, estou começando a ficar com raiva do capeta. Diga: sai, Satanás. Aplauda Jesus que o capeta está com raiva. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para o livro do segundo livro da Bíblia, capítulo 25 de Êxodo, versículo 1, Deus disse: eu quero um tabernáculo. Diga: tabernáculo. Hoje a gente chama de igreja e chama de templo. Mas sabe qual foi a primeira ordem de Deus? Diga ao meu povo que me tragam oferta de tudo que tiverem. Alguém se levantou e disse: não tenho dinheiro, o que é que você sabe fazer? Eu sei bordar. Pois você vai bordar. Eu não tenho dinheiro não, o que é que eu faço? Você sabe pintar? Sei, você vai pintar as paredes, mas você não vai ficar de fora. Deus disse: Moisés, diga ao meu povo que me tragam ofertas. Aí tem gente que se revolta contra o pastor que pede. Tem gente que a gente às vezes vai pedir, percebe, eu estou fazendo a live, às vezes tem 40 pessoas assistindo, 50 pessoas assistindo, 80 pessoas assistindo, 25 pessoas assistindo, o que for. Eu lhe digo, na hora que começa a pedir oferta, a metade vai embora. Na hora da live, vai embora na hora. Se tiver 20 pessoas, fica 10. Se tiver 50, fica 25. Se tiver 80, fica 40. Se começar a falar, parece que percebe o assunto chegando, entendeu? Antes de chegar no assunto, vai-se embora. Por quê? Porque o diabo diz: saia. Eles não querem ser abençoados, meu filho. O diabo não quer que eles sejam abençoados. Aí Deus disse a Moisés: diga ao povo, capítulo 21 de Êxodo, versículo 25, versículo 1. Diga ao povo que traga oferta. O pastor, quando pede, é porque Deus disse que o pastor é para pedir. Porque se o pastor não pedir, o povo não dá. E se o povo não der, a energia da igreja corta. E se cortar a energia da igreja, os próprios crentes, entre aspas, é que vão criticar o pastor. É desse jeito. Os próprios que estão na igreja, muitos deles, os que não dão, é que vão criticar, porque a crítica na igreja é de quem não dá. Pode perceber que a crítica é quem não dá. Quem dá não fica com crítica dentro da igreja não. Quem dá com alegria, porque Deus falou no coração, porque Deus levantou o coração, porque o Espírito Santo tocou. E Moisés pediu. E sabe o que acontece? A Bíblia diz: o povo correspondeu e trouxe mais do que era necessário. Que Deus derrame essa unção na nossa vida hoje. Como é que Deus traz mais do que necessário? Quando todo mundo
se levanta e diz assim: eu vou ajudar, eu vou abençoar, eu vou abençoar. E tem uma coisa, meu filho, quando os irmãos começam a abençoar, abençoado é tudo. Quando os irmãos começam a entregar o que é de Deus, é abençoado tudo. A igreja começa a comprar aparelhagem nova, a igreja começa a ter cadeira nova, a igreja começa a ter as coisas. O próprio pastor pode até trocar de veículo. O próprio pastor pode até ter um veículo melhor. Claro que o capeta vai se levantar e vai dizer: o pastor está enricando. Mas quem é filho de Deus mesmo e vê um pastor que se dá pela obra de Deus de dia e de noite, o próprio filho de Deus, sendo filho de Deus fiel, fique alegre. O verdadeiro crente, irmão, fique alegre quando vê seu pastor andando no carrinho melhor, para não... ou quer que ande a pé. Não é? Você já viu um padre rasgado? Ninguém nunca viu. Já viu um padre rasgado? Não anda. E parabéns para a igreja católica por isso, que não deixa. Porque quem está na frente de uma obra, Paulo disse que quem vive pregando no altar, que é o pastor, tem que sobreviver do altar. Eu quero dizer uma coisa a todos vocês: tem que pedir a Deus para Deus colocar o melhor na mesa dos obreiros. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então diz a Bíblia que o povo trouxe mais do que Moisés pediu. Quando você vai para o livro, o terceiro livro da Bíblia, chamado de Levítico, capítulo 27, Deus diz lá no finzinho, Deus diz assim: olha, todos os dízimos são meus, todos os dízimos são santos, trazei para mim, não é seu. E tem uma coisa: dízimo a gente diz doação, mas é uma força de expressão. Dízimo não é doação nada, dízimo é devolução. A gente diz assim: eu vou dar, porque é uma força de expressão. A língua portuguesa permite isso, mas não é doação no sentido de que está dando. Dízimo é devolução, porque não é meu. Agora a minha oferta é uma doação, porque eu escolho o valor que eu possa dar. Quem está me ouvindo, diga amém. Mas sabe o que Moisés escreveu lá em Deuteronômio capítulo 14, versículo 26 em diante? Ele escreveu assim, ó: quando você tirar o seu fruto da terra, leve para o lugar que Deus escolheu. Porque naquele tempo não tinha real, já falei, era o fruto da terra. Quando você recolher o fruto da terra, leve o dízimo de todo o fruto da terra para o lugar que Deus escolheu. Quem está me ouvindo? Aí o texto diz lá: mas se o lugar for longe, ou seja, se a igreja for longe, e você não puder chegar lá, venda. Eita, Deus tem saído, não tem escapatória para o crente dizimar não, meu filho. Não, se o lugar for longe, você não puder, venda, pega o dinheiro na tua mão e traga para a casa de Deus, lá diz lá, por tudo o que deseja a tua alma. Escuta, ó. Eu vou repetir a referência. Deuteronômio capítulo 14, a partir do versículo 26 em diante, diz assim, ó: esse dinheiro tu trarás em tuas mãos para o lugar que Deus escolheu, e entregue por tudo o que deseja a tua alma. Quer dizer, que quem entrega o seu dízimo tem que entregar pelo que deseja a sua alma. Quem não tem um carro que não deseja um carro? Entrega o seu dízimo e deseja um carro. Entrega o seu dízimo e deseja sua casa. Entrega o seu dízimo e deseja uma roupa melhor, um casamento melhor. Entrega qual o desejo que você tem em sua alma. O dizimista é dizimista pelo que deseja a alma. Eu tenho desejo de muita coisa, por isso que eu dizimo de tudo. Esse aqui já disse, quando terminar o culto eu tenho uma bênção para lhe dar. Quando eles querem bênção, geralmente são as frutas, que ajudam muito lá em casa. Eu dizimo das frutas, meu filho. Se você me der 50 mangas, 5 mangas do reino de Deus, eu avalio e pago. Entrego. Se você me der uma roupa, eu avalio e dizimo. Eu não vou roubar o Senhor. Por tudo que deseja a minha alma, eu desejo ser abençoado, eu desejo que Deus abençoe e me faça prosperar. Então eu vou ser dizimista da obra de Deus. Quantos podem glorificar aquele que vive e reina para todo sempre? Sabe de uma coisa? No capítulo 24 de 1 Samuel, aliás, 2 Samuel, capítulo 24, do 23 em diante, escuta bem, estava uma praga em Israel, o coronavírus perdia feio, estava tudo perdendo, as lavouras perdendo tudo. Aí Deus olhou lá do céu e disse: Davi, você quer que eu tire a praga de Israel? Capítulo 24, 2 Samuel, versículo 23, quero. Suba naquele monte, compre um pedaço de terra, levante um templo
que eu tirarei a praga. Aí a Bíblia diz que ele sobe e se encontra com o dono da terra. O dono da terra era Araúna. Aí disse: Araúna, eu quero saber se você me vende um pedaço dessa terra. Deus mandou dizer que você me vendesse pelo valor devido. Eu vou lhe pagar e vou levantar uma igreja aqui. Araúna olhou para Davi e olha o Satanás usando o rei Araúna. Diz assim: não é para comprar não, eu vou lhe dar. Se Davi não estivesse vigiando, dizia: eita vitória, já não estou gastando meu dinheiro. Aí Davi viu que era seta do diabo, porque tem certas coisas de graça que é o diabo que manda. Nem tudo que é de graça é Deus que dá. Tem coisa de graça que é o diabo que manda. Quem está me ouvindo? Aí Davi, quando disse: como é a conversa, homem? Eu faço a lhe dar, rapaz, levanta a igreja se você quiser ir. Mas Deus tinha pedido a Davi um sacrifício. Se Davi deixasse Araúna se meter no meio, a praga ia continuar. Aí Davi disse assim: não! É a mesma coisa, a mesma linguagem de Abraão: sai Satanás, show Satanás. Não! A resposta dele foi não. Quem pode dar um não bem grande? Um não. Não, Araúna! Antes te comprarei pelo devido preço, porque eu não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifício que não me custe nada. Quem pode glorificar o Senhor? Então ele estava disposto a entregar o que Deus tinha pedido. E quando ele ofereceu, a Bíblia diz no final do texto que na hora que ele ofereceu o sacrifício, a praga cessou. Levante a mão e diga: a praga cessou. Diga: a praga cessa quando eu faço o meu sacrifício ao Deus vivo e verdadeiro. Quantos podem exaltar o nome do Senhor? Sabe o que diz o livro dos Salmos? Quando você vier para a minha presença, ninguém comparece de mãos vazias. Se você tem, traga para o altar de Deus. Não tenha raiva quando o pastor pede. Ninguém comparece de mãos vazias, só se não tiver nada em casa. Mas se tiver, leve. E tome cuidado, meu filho. Sabe por quê? Não prometa a Deus uma coisa que você prometeu ser fiel a Deus um dia, e não vá tirar essa palavra. Sabe por quê? Tem um texto na Bíblia Sagrada, em 1 de João, capítulo de número 3, que diz que tem pecado para a morte e pecado que não é para a morte. E diz a Bíblia que o pecado para a morte não é para a gente orar. Sabe por que tu morre gente direto? Porque a gente ora por gente que comete pecado para a morte. E sabe qual é um dos pecados da morte? É o que está descrito em Atos capítulo 5, do 11 em diante, quando Ananias e Safira vão a Deus e prometem dar o dinheiro de um terreno que eles iam vender. E quando vende o terreno, eles não entregam o dinheiro todo, entregam só uma parte. Deus revela, os dois morrem num dia só, porque mentiram ao Espírito Santo, prometeram a Deus fidelidade, mas mentiram a Deus, disseram que estavam sendo fiéis sem ser. Cuidado, meu filho, um dia você disse: Deus, eu quero ser fiel em tudo. Mas você recebe e você se esquece de sua fidelidade diante do Senhor. Queridos, eu vou te falar uma coisa. A minha casa é composta de 4 pessoas: eu, minha esposa e meus 2 filhos. Nós 4 somos 4 dizimistas. Nós 4 somos 4 dizimistas em nossa casa. Pode ir lá no livro da igreja. Se quando terminar o mês não tem o dízimo do bispo, o dízimo da pastora, o dízimo de Asaf e o dízimo da minha filha, e não tem ninguém forçando ninguém não. Isso é regra de Deus, meu filho. Se eu sou crente, eu tenho que ser completamente. Quantos exaltam o nome do Senhor? Amém. A palavra de Deus diz, eu vou terminar aqui no livro de Ageu, que existem 4 tipos de devoradores, 4 tipos de demônios atacando as finanças dos crentes. O cortador, repete. Migrador, repete. Destruidor, repete. Devorador. São 4 demônios, viu? 4 gafanhotos atacando as finanças dos crentes. A palavra de Deus diz que quando a gente se arrepende, 3 gafanhotos desses saem. Sai o gafanhoto migrador, sai o cortador e sai o destruidor. Ficou 1. Pode ler no livro de Ageu. São 4 demônios. Ele começa dizendo lá, ó, que tem o gafanhoto migrador, cortador, devorador e destruidor. Quando é no capítulo 2 ele escreve: se você se arrepender, se você rasgar seu coração e não suas vestes, e se você se consagrar, eu mandarei embora o cortador, o migrador e o destruidor. Ficou 1, o devorador.
Quando você vai estudar o livro de Malaquias, capítulo 3, do 6 em diante, pois o devorador só sai quando eu dou o dízimo. Eu posso me arrepender, confessar meu pecado, me perdoe, Senhor, me perdoe, que o devorador não vai embora. Ele só vai se eu entregar o dízimo. Se eu não entregar, ele mora lá. Você pode perceber, ele mora lá. Mas nesta noite, Deus vai levantar muitos Abraãos aqui. Deus vai levantar muitos Abraãos aqui para enxotar Satanás. Você que está aqui nesta noite, se você está nesse pecado de não entregar, você não é pior do que ninguém, foi só uma queda que você teve na vida, mas é uma queda semelhante a qualquer queda. Eu pergunto a você, por que é que quando o irmão cai no adultério na igreja, todo mundo cai em cima? Mas me diga uma coisa, qual é a diferença do adúltero para o ladrão? E por que a gente não dá em cima? Porque se for, dá problema. Mas diante de Deus, qual será o pecado maior? Por que é que até quem não entrega o dízimo vai perseguir quem adulterou na igreja? Pois não tem direito não, meu filho. Para começar, nós não temos direito de atirar pedra em ninguém que peca dentro da igreja. Nós temos direito de ajudar essa pessoa a se levantar. Aleluia, quem pode glorificar a Deus? Agora, se ninguém tem direito de atirar pedra, imagine quem está na casa de Deus só ocupando um banco, meu filho. Se não entrega o que Deus pede. Como é que alguém que sonega os seus dízimos da casa de Deus critica alguém porque deixou uma palavra, porque foi numa balada, porque andou com alguém, porque foi numa praia? Essas coisas, tudo bem, dependendo da cultura da igreja, o pastor corrige. Porém, eu não sou dizimista, eu não tenho direito de ver pecado em ninguém, porque eu estou dentro de um dele. Mas nesta noite Satanás está derrotado. A Bíblia Sagrada diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Levante a mão e diga: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quantos podem exaltar o nome eterno de Jesus? Eu vim aqui hoje com a incumbência de trazer esta mensagem que serve para vocês e serve para mim. Se eu estou roubando a Deus em qualquer coisa da minha vida, que pode acontecer. Você sabe que um dia eu estava juntando um dinheiro e Deus me revelou que aquele dinheiro eu devia todo de dízimo, eu sem se perceber. Pode ser que eu esteja no erro. Eu tenho muito cuidado com essas doações que me fazem, porque o dinheiro que a igreja me dá, ali mesmo minha filha já sabe, já se separou do Senhor. É muito difícil esquecer. É muito difícil, é impossível, porque ela me ajuda a lembrar. Mas quantos irmãos não me ajudam? Quantas vezes eu estou em casa e alguns de vocês chegam para me ajudar? Da agora eu estava vendo aqui, Berguinho, está lembrando aquela bênção ali? Deus usou ele e a esposa dele há alguns anos para me fazer a doação. Muitos de vocês chegam lá, às vezes eu ligo para algum de vocês: irmão, preciso comprar isso, quando o note já está comprado. Pode ser que eu esqueça. Quem sabe nessa noite Deus vai me lembrar que eu estou errando em uma parte de meus dízimos, minhas ofertas. E se eu errar como dizimista, eu não tenho autoridade para pedir, porque no mundo espiritual o diabo zomba de mim. Por isso que eu entrego na hora da pedida da oferta. Se eu não marchar para lá, pode esvaziar, olha meu bolso. Se eu não marchar para lá, vai olhar meu bolso, olha minha carteira. No dia que você vê pedir oferta na igreja ou não dá, geralmente você já sabe por quê. Então você, se quiser me oferecer uma pizza depois do culto, me ofereça, você já sabe do que é. Em qualquer lugar que eu chegar, se eu tiver, se for meu, eu não entregar o do Senhor, então Deus, nessa noite eu peço que Ele me corrija, se tem algum erro na minha vida. Eu pergunto, responda em voz alta: quem te deu a vida? Deus. Quem te deu esse fôlego de vida? Deus. Agora só reflita numa coisa: você vende esse pulmão por algum valor? Não. Você vende um olho desse por algum valor? Não. Você quer ficar enxergando só por um? Você vende o ouvido seu? O menor corpo, o menor osso do ser humano, o menor osso chama-se bigorna. É um osso que tem dentro do ouvido. Bigorna, martelo e outro osso, são os 3 ossos menores. Se faltar um osso desse menor, você não escuta. Por quanto você vende o martelo do seu ouvido?
Você troca a audição do seu ouvido por um aparelho mais sofisticado de audição do mundo? Não troca, não troca. Você vende por quanto esse rim seu, que faz você filtrar, ter todo o líquido filtrado dentro de você, vende por algum valor? Então por que eu não entrego, meu querido, o mínimo que Deus me pede? E a obra de Deus sofre, as pessoas batem na porta pedindo ajuda o tempo todo aos pastores. Tem horas que os pastores dizem: meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Aí Deus lá do céu brada e diz: o culpado é meu povo. Por isso que às vezes alguém passa necessidade, um medicamento não chega, um irmão está prestando um medicamento, bate na casa do pastor, o pastor não tem. É por isso, é meu povo que erra. Mas a palavra de Deus diz assim, irmãos. A palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que fé é essa minha, que eu confesso que sou de Deus, mas o que eu tenho não é dele? Que fé é essa? Minha vida é de Deus. Se minha vida é de Deus, e o que eu tenho não é dele? Às vezes você tem que oferecer, meu filho, igual fez aquela viúva pobre, o que você tem. Às vezes Deus pede o que você tem no seu bolso, e para lhe honrar depois. E às vezes você tem que usar a fé que aquele jovem teve em João 6, quando todo mundo estava com fome. Jesus disse: eu não quero despedir esse povo com fome, não foi? E o menininho tinha ido para o culto de Jesus, levou o lanchezinho para lanchar 3 da tarde. E ali esperando a hora, Jesus parava para falar para ele comer. Imagina, a barriga daquele menino estava com fome, cara. Aí Jesus disse: eu tenho que dar comida para esse povo. E alguém disse: Senhor, o Senhor vai comprar 200 denários de dinheiro de pão e não vai dar para todo mundo. Jesus disse: manda todo mundo se assentar. Aí André disse: tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes, que ele trouxe para lanchar. Pois o menino não deu a Jesus. Aleluia. Pois o menino não entregou aquela oferta nas mãos do Senhor. E vocês viram o que Jesus fez? Multiplicou, botou todo mundo para se alimentar. Se todos nós, irmãos, abríssemos mão desse valor que Deus exige de nós, desse dízimo, meu irmão, o pastor vivia melhor, a obra missionária avançava mais. Uma pessoa carente na igreja não teria dificuldade da gente ajudar, que tinha. Mas nós temos que abrir mão disso completamente, de tudo, para que o povo seja alimentado, para que haja conforto na igreja. Uma cadeira quando quebra, meu filho, é mais de 100. Uma lâmpada quando queima é 50. Um microfone quando queima é quase 500, dependendo da marca. Um teclado quando desmantela, agora uma peça só que nós vamos comprar R$700 para o teclado lá. Só faz isso com o dízimo, meu irmão. Deus te convida hoje a expulsar as aves de rapina. Deus te convida hoje para expulsar as aves de rapina. Pode ser que quando você for entregar a sua contribuição na casa de Deus, o diabo use um Judas. O Judas ali era ave de rapina. O diabo sempre levanta. Quando aquela mulher chegou com um perfumezinho: Senhor, vou derramar sobre tu. Aí Judas disse: não, era melhor vender e dar aos pobres. Não era que ele tinha cuidado dos pobres, é que ele queria roubar a ave de rapina. Sempre o diabo levanta a ave de rapina. Mas Jesus disse: não critique essa mulher, porque o que ela fez, onde o sagrado evangelho for pregado, será contado o que ela fez. Aleluia. Deus te convida hoje para se revoltar contra Judas, contra as aves de rapina que querem destruir seu sacrifício para Deus. E se você está disposto nesta noite a mudar de vida, você congrega aqui com o nosso pastor, que não é dizimista, que não é ofertante, não bote o pastor para sofrer. Mude de vida hoje. Não coloque o pastor para sofrer. Quando você não entrega seu dízimo e oferta, você está fazendo o pastor sofrer. Não faça o pastor sofrer, não. Entregue, seja fiel, que Deus te abençoará. Quando Abraão entregou o que Deus pediu, Deus fez tudo o que ele tinha multiplicar. A família multiplicou, os bens multiplicaram, e ele morreu velho e farto de dias e na abundância.
Quantos querem a abundância de Deus nessa noite? Se você está disposto a pisar na cabeça do diabo hoje e dizer: show Satanás das minhas finanças, eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Só fique sentado quem não quer nenhum compromisso. Se você quer compromisso, entendeu o que foi pregado, você não é dizimista, vai se tornar agora. A partir de hoje eu vim aqui para declarar na tua vida, seja dos que moram aqui no Baixio do Boi, seja na vida daqueles que vieram conosco, seja em minha vida. Se é que eu às vezes recebo aquelas doações que alguns de vocês trazem e eu não dizimo, Deus me corrige em cima desse altar, que eu vou sair daqui limpo. Mas eu quero compromisso com a obra de Deus, e o Satanás tem que bater em retirada. Quantos dizem amém? Amém. Se nós não assumirmos, todos nós aqui, um compromisso com a obra de Deus, irmãos, mês que vem a coisa vai ser diferente. Vai ser diferente. Chega a gente que nunca entregou o dízimo aqui, pastor. Entrega aí na obra de Deus, para pastor Cabral. Entrega aqui na obra de Deus. Vai, olha, nós vamos ver coisas novas. E a bênção de Deus descerá sobre todos para a glória de Deus. Não seja mesquinho, não seja tacanho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. A maior oferta foi Deus que deu. Não foi, meu filho. Ele deu a vida por nós. Agora eu vou negar 10% da minha oferta a Deus, meu dízimo. Meu Deus deu seu filho. Que Deus nessa noite levante dizimistas e ofertantes para a obra dele. Mas a minha oração vai ser uma declaração. Em lugar da oração vai ser um ato profético. Levante sua mão e vamos fazer um ato profético. Digo assim: eu creio. Mais forte: eu creio no Deus de Abraão. E nesta noite eu me revolto contra as aves de rapina, aos demônios. Eu digo: saiam das minhas finanças. Agora apontem aqui para o altar. Renove a aliança nesse altar. Repita comigo: meu Deus, eu te peço perdão por minhas falhas. Me ajuda a honrar-te com os meus sacrifícios. Me ajuda a ser um verdadeiro dizimista e ofertante da tua casa. Me ajuda a enxotar Satanás dos meus sacrifícios. Em teu nome. Amém. Higienize para você, meu filho. Mais forte, igreja.